E aí, senhoras e senhores, hoje eu vou falar de um dos personagens bíblicos que, na minha humilde opinião, teve uma das missões mais difíceis de serem realizadas. Que nasceu como príncipe, teve toda a regalia do palácio, foi embora, morar lá em Midian e depois teve uma missão a mais difícil antes de Cristo. Cabra macho da Bíblia. Eu acho que até nordestino ele era, se brincar. Bom, assiste o vídeo até o final. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para quando a gente fizer novos vídeos você ser o primeiro a saber. A Bíblia fala muito pouco sobre Moisés no tempo do Egito e nos palácios, e fala muito pouco sobre o que ele passou lá em Midian. Moisés significa tirado das águas, aquela história clássica que o pessoal conhece. O faraó do Egito mandou matar todas as crianças, foi colocado numa cesta e criado pela filha do faraó como príncipe. Ele já estava em treinamento e nem sabia. Estava aprendendo sobre militarismo, liderança, agricultura, estoque de alimento, irrigação, principalmente técnicas militares das quais ele utilizaria futuramente. Foi criado como um príncipe do Egito, sem saber do seu propósito, o que Deus tinha para ele. Ele foi treinado 40 anos no Egito. Ele ficou sabendo que era filho de escravos, viu um egípcio maltratando, então ele matou o egípcio e enterrou na areia. No dia seguinte, os próprios israelitas disseram: olha, tu tá se metendo aqui no nosso trabalho? Fica na tua, tu vai matar a gente, né? Que nem tu fez como o egípcio que tu enterrou na areia. Uma vez que cabuetaram, ele teve que ir embora. Moisés foge e sai pelo deserto caminhando até Midian. A história nos mostra que outros povos também adoravam ao Deus de Israel. Não era uma exclusividade dos israelitas. Um exemplo disso é o próprio povo de Midian, que adorava ao Deus de Israel. Nesse ponto, ele foi morar na casa do sacerdote de Midian. O sacerdote de Midian chamou ele para sua casa para ajuda. Ele posteriormente se casa com Zípora, que é uma das filhas do sacerdote, e passou 40 anos em Midian, aprendendo coisas verticais da parte de Deus, da parte do alto. Foram anos de treinamento. Ele não sabia para que ele ia usar, mas lá em Midian ele aprendeu tudo sobre o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Trabalhou como pastor de ovelhas. O treinamento de Moisés da parte de Deus acabou. Foram mais 40 anos. Quando aquela ovelha se perdeu, que Moisés foi atrás, foi bater na caverna onde tinha uma sarça ardente. Essa história que todo mundo já conhece. Uma vez que Deus falou com ele, precisou colocar em prática tudo aquilo que ele tinha aprendido. Ele estava ali preparado para realizar uma das mais difíceis tarefas. Isso serve para a gente se lembrar de uma coisa: Deus pode até dizer aonde nós vamos chegar, mas quem vai fazer acontecer somos nós. Aconteceu com Moisés, quando ele disse: você vai tirar o meu povo do Egito. Mas até lá, quem trabalhou foi Moisés junto com Deus. Então, eu tenho para dizer para você como um conselho, é que não fique parado, não importa a situação que você esteja passando na sua vida. Se mexa, faça alguma coisa, porque quando você fizer e Deus estiver com você, as coisas vão acontecer. Moisés foi chamado para uma missão muito difícil que ele não teria condições, como ele mesmo falou para Deus. Deus disse: vai, e ele foi. E as coisas foram acontecendo e Deus foi tomando a frente e realizando milagres. Dessa forma ele conseguiu cumprir sua missão. Digo isso para você também. Você está numa situação difícil, se mexa. Peça ajuda a Deus e se mexa. Aconteceu também com Davi. Diz que Davi rodou a pedrinha, bateu na cabeça do gigante e foi rei de Israel. Não é bem assim. Da pedra ao trono foi muito difícil, muita perseguição, privação, ameaça de morte. Tudo conspirava contra, porque Deus disse onde Davi iria chegar, mas quem tem que chegar é ele, com a ajuda de Deus. No vídeo de hoje a gente vai se limitar apenas a um pouco da personalidade de Moisés, mas eu não posso deixar de dizer que a prova da existência dos hebreus no Egito foi encontrada. Em uma escavação recente foram encontradas cerca de 9 selos reais egípcios que fazem menção ao povo hebreu, inclusive ao nome Jacó. Essa é uma descoberta que prova para nós que a ciência, a arqueologia no caso, e a Bíblia andam lado a lado. Provavelmente não existem muitos relatos e provas do povo hebreu no Egito, porque isso foi uma vergonha muito grande para o faraó, perder toda aquela quantidade de gente sem guerra, e eles ainda foram embora levando tudo que tinham.
todos os seus tesouros. Tinha esse costume de quando algum faraó era envergonhado, ou algum rei, apagava-se os registros da história para que ele não fosse visto como fraco. Provavelmente foi isso que aconteceu, mas Deus não deixa nada encoberto. E apareceram esses selos reais, contando pra gente que existiu realmente um povo hebreu dentro do povo egípcio. O que podemos falar sobre a personalidade de Moisés? Era um homem dedicado, Deus falava com ele diretamente como um amigo, ninguém nunca mais conseguiu esse feito. Teve que lidar com um povo rebelde, o mal acostumado, viciado com as coisas do Egito, com a cultura, com aquela gama de deuses, e não foi fácil tirar isso do povo. Moisés foi um dos primeiros legisladores da história, foi um dos primeiros sanitaristas, quando ele começou a dizer o que o povo poderia ou não comer, que deveria se tratar, se afastar quando estivesse com alguma doença. Toda a escritura de saúde que ele fez a respeito de cada tipo de doença. Juiz, quando julgava o povo, posteriormente teve ajuda, elegendo outros juízes para ajudá-lo no cargo, porque estava muito pesado. Um grande estrategista militar, um líder espiritual sem igual, um escriba e historiador. Escreveu 5 livros do Pentateuco, contando toda a origem do planeta Terra, do universo, do homem, até os dias dele. Isso é o que podemos falar um pouco da personalidade de Moisés. Por enquanto ficamos por aqui no nosso vídeo de Bíblia e Ciência. E se você gostou, deixa teu like, ativa o sininho, se inscreve no canal para as próximas informações dos próximos vídeos. Erília Melo tá aqui, beleza? Se inscreve lá. Tchau, valeu!